Direto dos estúdios da Três Lados. Aí, rapaz, é o que eu já fiz de podcast aqui, eu vou te contar, hein? Então é o seguinte, esse negócio de analisar nominatas, ela acaba dando frutos. Olha só, rapaz, eu fiz uma análise da nominata do Novo, sem saber muita coisa. Não tem, né? Só que eu mentindo pro povo. Sem saber muita coisa, a gente dá uma olhada, mas a característica do partido a gente tem que saber. Isso aí a gente tem que saber. Às vezes os nomes nem tanto. E fui analisando a nominata, quem diria, rapaz? Eu tô fazendo um podcast com o pessoal do Novo. E eu acho, na minha visão, que o Novo deve fazer um distrital lá, hein? Quem sabe? Se esse distrital não tá aqui na minha frente. Olha o nome do caboclo, ele é jovem. Bobear tem idade de ser meu filho, rapaz. Luiz Guilherme Medeiros, LGM. Isso aqui eu já achei uma jogada inteligente. LGM? Ninguém esquece seu nome, né? Prazer, hoje. Muito obrigado pelo convite aqui para estar no seu programa. Foi uma aposta que eu fiz, na verdade, né? Porque o meu nome, na verdade, é Luiz Guilherme de Medeiros. Só que o meu nome é muito grande, o pessoal não ia conseguir lembrar. Eu fiquei pensando o que eu faço para tentar encurtar isso. Aí eu vi que nas redes sociais muitas pessoas me chamavam de LGM, né? Uma maneira mais abreviada para falar. E aí eu fiquei pensando, pô, LGM, sigla, tem poucos candidatos com sigla. Será que não vale a pena eu tentar utilizar? Aí eu usei na campanha de 2018, pegou bem, e eu tô repetindo agora na campanha de 2022. 2018 teve quantos votos? Eu tive 3.188 votos. Eu tava disputando pelo Novo também, eu tô no Novo há 9 anos, na verdade, mas era a minha primeira campanha de distrital em 2018. Pô, aí, ó. 3.188 votos, é isso? Isso. Votação boa, pô. Você não ficou satisfeito, não, com a votação? Claro, a gente quer ganhar, né? A gente quer ganhar, mas assim, a gente tem que saber tem que alinhar nossas ambições com as nossas capacidades, né? Eu tava na minha primeira eleição, 24 anos, não tinha ideia de como fazer campanha. Na verdade, eu comecei a campanha zerado, nem tinha tido tempo para pensar em arrecadação, porque como eu tava fazendo tudo, material gráfico, rede social, enfim, como eu tava jogando sozinho, eu não conseguia pensar em todos os detalhes ao mesmo tempo. Eu comecei a campanha zerada, nossa, tenho mesmo que arrecadar dinheiro para conseguir fazer o material gráfico e impulsionar minhas redes sociais, né? Porque é o seguinte, o Novo, ele não usa o... Como é que... O fundão eleitoral, é isso? Fundo partidário e fundo eleitoral. Nós não usamos nenhum nem outro, na verdade. Ah, são dois? São dois. O fundo partidário é para as atividades do partido, né? Porque o dia a dia do partido, por exemplo, o que ele vai fazer em 2020, 2021, essas despesas são cobertas pelo fundo partidário. O fundo eleitoral é feito para financiar as campanhas do partido, né? O fundo eleitoral, novo, na verdade, a gente conseguiu devolver. A gente devolveu os 77 milhões que a gente tinha direito esse ano para o Tesouro. O fundo partidário, por questões jurídicas, nós ainda não conseguimos devolver, então fica separado de uma conta do Banco do Brasil e esperando o TSE dar o sinal verde para a gente. Mas a gente não utiliza um centavo desse dinheiro. Ah, ver se o TSE devolve lá pro tesouro, né? Que vocês não vão pegar. Porque qual é o problema da gente devolver esse fundo hoje? Se a gente abre mão dele, a gente não devolve para os cofres públicos. Ele é redistribuído para os outros partidos. E aí não faz sentido a gente redistribuir justamente para as pessoas que estão competindo com a gente no... Estão com o olho grande no fundão, né? E vocês, eu assim, vou ser sincero, eu posso falar abertamente, ser independente é bom por causa disso. Eu tenho uma certa admiração pelo Partido Novo. Eu acho bacana eu nunca apurei muito o Partido Novo, que, né, não dá pra fazer tudo sozinho, mas esse ano eu comecei a dar uma olhada, Partido Novo, ele é um candidato aqui, e a maioria de vocês faz campanha por conta própria mesmo, né? Não, as nossas campanhas são muito movidas a essa questão de pessoas trabalhando voluntariamente para os candidatos, um grande uso de redes sociais, né? E um grande uso de mecanismos de arrecadação como as vaquinhas, né? O candidato realmente, como ele não tem acesso ao fundão para financiar a campanha dele com dinheiro público, ele tem que ir muito atrás do eleitor, convencer ele das ideias, convencer do programa dele e fazer ele concluir que vale a pena realmente colocar dinheiro para investir naquele candidato, que vale a pena ele financiar aquele candidato para aquele candidato ser competitivo e eventualmente conseguir colocar aquelas promessas dele em prática na Assembleia Legislativa que ele está. Vamos fazer uma pergunta delicada, você responde se quiser. Você conseguiu arrecadar a vaquinha? Consegui, eu fiz, eu não quero apoiar. Hoje eu acho que eu estou com... eu vou aproximar aqui. 120 doadores, arrecadando R$10.000 por lá. Não tive nenhum doador assim, extraordinário. Todos eles foram doações entre 30 e R$1.000. Uhum. Então não tive nenhum grande financiador. Foram realmente pessoas comuns que acreditavam nas minhas ideias, acreditavam na minha candidatura e resolveram dar o voto de confiança e abrir o bolso também, né? Porque financiando a candidatura. Quem assim, acredita no ideal de verdade, que é a política, ele vai lá e bota um dinheirinho, né? Você sabe que você
vai fazer bom uso e você tem boas ideias. Agora, isso é interessante porque o perfil do doador muda muito, né? Teve, lógico, amigos meus de faculdade, amigos meus de infância, família, colegas de trabalho. Agora, também eu tive muitas doações de fora daqui, né? Doações vindas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, muito de apoiadores e filiados do Novo de outros estados, que já me conheciam, né? Porque, como eu falei, eu tô no Novo há 9 anos, desde a época de coleta de assinaturas. Então, existe um certo sentimento de comunidade, de time do Novo no país inteiro. E as pessoas gostam de ajudar e ver o sucesso de candidatos do Novo, mesmo que eles não morem nos estados delas, mesmo que sejam de outros estados. Porque eu vejo uma coisa, vocês são meio que... Sei lá, eu não vejo vocês com aquele político tradicional. Até quando eu te cumprimentei ali fora, o político chega, não, meu amigo, não, normal. Duas pessoas normais se cumprimentando, não tanto, né? Mas não vejo aquele manejo, aquele, né, dar uma... Normal, vocês são muito desapegados, né? É um certo salto alto que alguns políticos mais tradicionais têm, né? Eu não tenho muito isso, não. Eu sou uma pessoa mais prática, mais pé no chão mesmo. Eu gosto do olho no olho, eu gosto de fazer essa conversa. Realmente ter um contato genuíno com o eleitor. Eu gosto dessa autenticidade. E é uma coisa pessoal minha mesmo. Eu gosto de fazer campanha dessa forma. Eu não gosto daquela coisa meio distante, meio... O parlamentar tá aqui, você tem que ter uma certa reverência a ele. O parlamentar é um servidor público como outro qualquer. O cidadão comum tem o direito de conversar com ele como conversa com qualquer outro servidor. Mas não é assim, não. Não, mas deveria ser, né? E é isso que a gente tenta fazer na prática. É uma planície. Vamos lá. Você tem quantos anos? 29. Bom, você é muito jovem. Bem jovem. A política é bem jovem. Qual a sua profissão? Eu sou formado em Direito pelo Uniceub e trabalhei como assessor parlamentar na esfera federal e estadual para parlamentares do Novo. Então, trabalhou muito, hein? Vai bem. Mas vamos lá, vamos para a pergunta que interessa. Você é candidato a deputado distrital? Sou candidato a deputado distrital. E qual a sua principal proposta se você fosse eleito hoje? Que você ia defender na Câmara Legislativa lá, que ia perder as cordas vocais? Olha, Edir, no meu panfletinho de campanha tem... Trouxe nenhum, né? Trouxe sim. Cadê? Bota aí, joga aí. Deixa eu ver. Eu tenho na Aqui é tudo ao vivo. Não importando onde eu tô, eu sempre ando com aqui. Você anda? Sempre ando com... Aí com calma, tranquilo. Esse aqui é o panfletinho? Esse aqui é o panfletinho. Não sei nem se a câmera consegue não, mas vamos aqui, eu vou dando uma olhada. Vai, fala uma dessas propostas aí. Na verdade, as propostas estão bem resumidas. Bem resumida. Que é para o cara na rua realmente ter facilidade para ler e ver se gosta ou não. Que é melhorar seu transporte público, livrar sua vida de burocracia e... Trazer transparência ao GDF. Trazer transparência ao GDF. Vamos falar aqui. O que você quer dizer aqui com melhorar seu transporte público? Olha, vamos começar de um consenso que a gente tem aqui em Brasília. O transporte público de Brasília é muito ruim. Seja o rodoviário, seja o metroviário, o transporte público de Brasília deixa o brasiliense muito na mão. E existe uma grande insatisfação também que não existe discussão sobre isso no cenário político. A gente trata o transporte rodoviário e o metroviário meio que como se fosse uma caixa preta. Exemplo disso é que nos últimos 2 anos, agora em 2021, no primeiro semestre, em 2021 e durante 2022, no primeiro semestre, o GDF fez 6 repasses extraordinários para as empresas de ônibus, né? Totalizando R$1 bilhão de repasses extraordinários. E, supostamente, esses repasses foram para ajudar, enfim, na manutenção dos ônibus, dizem eles que é para manter o sistema funcional. Mas o que a gente vê na rua não é isso, né? Na verdade, mais que de 1.000 veículos da nossa frota de 3.000 tem mais que 7 anos de vida útil e estão aí sucateados, caídos aos pedaços. Principalmente na periferia da cidade. E o brasiliense é insatisfeito com isso, vê cada vez mais dinheiro público sendo aplicado nesse setor, mas não vê retorno, né? Então, o que a gente tem que ter no transporte público do DF, para começo de conversa? Transparência. Por exemplo, essas empresas de ônibus receberam 1 bilhão nesses últimos 2 anos. Cadê o balanço patrimonial delas para o cidadão ver? Por que isso não é publicado em site nenhum? Por exemplo, a Receita Federal tem um site que você pode consultar o balanço patrimonial de empresas associadas ao serviço público. Por que o GDF não fez isso com as empresas rodoviárias até hoje? Isso é uma coisa importantíssima para a gente saber como esse dinheiro está sendo aplicado. Se faz sentido mesmo tanto subsídio para as empresas de ônibus ou se a gente tem que reavaliar o que a gente está fazendo. Porque do jeito que está hoje, não está funcionando.
A gente está gastando rios e rios de dinheiro público, enquanto o brasileiro não tem ônibus para chegar onde ele quer, e o ônibus que está aí na rua também está sucateado e enguiçando durante a rotina do trabalhador. Rapaz, pessoal de Brasilândia aqui precisa ver o plano. Se você vê o tanto que o povo reclama, a coisa é feia. Engraçado que eles não têm uma voz, né? Tipo assim, pra gritar, né? Pra gritar mesmo, assim, pra estar ali junto. O pessoal fica meio abandonado. Isso é outra dificuldade, por exemplo. Se você olhar na CDF agora, na legislatura atual, você não consegue encontrar um parlamentar que realmente é o parlamentar da mobilidade urbana. Geralmente, os parlamentares chegam na CDF por outras pautas, e não pela questão do transporte público. E aí você fica sem uma representatividade e sem um parlamentar, de fato, fiscalizando essa questão, né? Não tem um parlamentar ali fiscalizando as empresas de ônibus, vendo o que está acontecendo com essas obras, vendo o que está acontecendo com esses contratos, vendo o que está acontecendo com as expansões aí do metrô, algumas que nunca saem, né? Como a já quase lendária expansão para a Asa Norte, né? Que entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e ela nunca é concretizada. Então a gente precisa realmente de alguém lá fiscalizando essa questão do transporte público no âmbito do GDF. E eu quero ser esse parlamentar. Pô, esse metrô da Praia Asa Norte tá virando o quê? Conto de fadas, né? É folclore, é folclore. Folclore, boa. Rapaz, eu tô aqui desde 98, eu ouço isso, sabia? Toda campanha, vamos ampliar o metrô pra Asa Norte. Cara, não rola. É incrível, né? E daria pra expandir o metrô pra mais locais? Olha, dá, Odir, mas assim, eu gosto muito de falar e me comprometer em trabalhar por pautas que eu sinto que são realmente viáveis. Aí algumas pessoas falam, mas a gente tem que ter metrô na Asa Norte inteira, tem que ter metrô em Sobradinho. Ok, tem que ter? Tem. Mas assim, não é viável prometer que em 4 anos eu vou trabalhar por essa meta. O que é viável eu me comprometer é tentar tentar viabilizar esse metrô na Asa Norte. Nem que seja a primeira estação lá, ali no comecinho da Asa Norte, a chamada Galeria do Trabalhador. Se eu conseguir tirar aquilo do papel, eu já vou tirar uma estação que está aí sendo prometida e não entregue há, não sei, acho que 15, 20 anos, né? Então já vai ser uma conquista importante. Podia pelo menos sair, né? Da Asa Norte, uma estaçãozinha, né? Na Asa Norte, né? Pra sentir o gostinho. Outra obra que eu gostaria de ver concretizada, essa é prometida há menos tempo, mas eu também acho muito importante, é o terminal rodoviário da Asa Norte, né? Do mesmo jeito que a gente tem o terminal rodoviário da Asa Sul, que atende ali Guará, Recantazemas, Riacho Fundo, sendo uma integração, né, entre essas RAs e o plano piloto, a gente teria o terminal rodoviário da Asa Norte para a mesma coisa, cumprindo a mesma função para Sobradinho e Planaltina. Uhum. Também é uma coisa que faz muito tempo que prometem e não é entregue. E é uma coisa muito importante para esses ônibus poderem... como é que a gente pode falar? É baldeação que fala? É baldeação? É a baldeação. Fazer essa baldeação e fazer com que esses ônibus não sofram tanto para fazer o percurso que o passageiro precisa. Porque hoje o ônibus sai lá de Planaltina e Sobradinho e tem que andar todo esse percurso até a rodoviária. Se você coloca aí para andar até só metade do percurso, é muito menos desgaste para a máquina. E com isso você tem menos índice de sucateamento, você tem menos ônibus enguiçando, você tem menos manutenção para ser feita. Então, torna o transporte público um pouco mais eficaz e com isso ele gasta um pouco menos do dinheiro público do cidadão. Rapaz, tu entende dessa área, hein, bicho? Então agora deu aula aí, negócio do ônibus aí. Olha, a questão do transporte público sempre me interessou, né? Porque eu vivi como universitário pegando ônibus e metrô durante todos os meus anos de faculdade. Mas, assim, eu tenho que dizer que é uma pauta difícil de você se informar bem. Porque, como eu falei, é quase uma caixa preta no GDF. Se não fosse algumas organizações e algumas ONGs fazendo um trabalho de fiscalização, de apuração, seria bem difícil eu falar essas informações para você. Notoriamente, eu diria que a rede de urbanidade do Ministério Público do DF é bem importante nisso. O Instituto de Fiscalização e Controle é uma ONG muito importante nesse sentido. Tem alguns jornalistas, por exemplo, o jornalista da CBN, Rodrigo Chia, que faz um trabalho bem bacana, né, em mobilidade urbana. Mas, enfim, não é uma informação acessível para o cidadão comum. O cidadão comum teria que ter muito trabalho para pesquisar, para conseguir ter alguma ideia do que tem que ser feito na mobilidade urbana. Mas, assim, acabou saindo daqui. A minha curiosidade aguçou, ferrou. Mas teria alguma maneira desse transporte de Brasília melhorar, ser mais dinâmico? Pronto, achei a palavra. A gente tem uma velha desculpa dos governadores aqui, velha entre aspas, dos últimos 3 governadores, é o fato de que a licitação foi feita, né? A licitação não é minha, não foi eu que aprovei a licitação, os problemas do transporte rodoviário não podem ser consertados porque a licitação foi aprovada sim. Ok, mas a licitação vigente hoje, ela foi aprovada no ano de 2011 e ela tinha 12 anos de duração, ou seja, a gente está chegando ao final dela agora. Ela deveria ter sido refeita faz muito tempo, porque o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público são contra ela. Reprovaram ela em várias instâncias diferentes.
Mas já que ela não foi mudada nesse tempo todo, não foi refeita nesse tempo todo, agora que ela está expirando, o certo é a gente pegar as lições aprendidas com os erros dessa licitação, seja os problemas de concorrência dela, os problemas de eficiência das rotas, enfim, e fazer uma nova licitação que realmente atenda melhor a população de Brasília nessa questão de mobilidade urbana. O problema é que o governo atual está querendo renovar a atual licitação, o que seria desastroso para o DF. Nós ficaríamos mais 12 anos aí presos nessas regras que não atendem a população, gastam rios de dinheiro, né, e deixam o cidadão sem uma mobilidade urbana digna para ir trabalhar e estudar. E aí o cara acaba fazendo o quê? Ônibus ruim, que o cara acaba fazendo? O cara acaba comprando automóvel. Na verdade, hoje em Brasília, algumas pessoas acham isso meio contra-intuitivo, mas existem mais pessoas se locomovendo para o trabalho de automóvel do que de ônibus. A Codeplan fez um estudo no ano passado e a gente tem 52% da população usando automóvel e só 38% usando ônibus. Aí os outros são VLT, BRT, metrô, enfim. Mas e isso em todas as faixas de renda. Ou seja, mesmo o cara ali que é da classe C, da classe D, ele faz um esforço para comprar um automóvel porque ele sabe que ele não pode depender do ônibus dele para chegar no trabalho dele na hora certa. Nem eu. Hoje, eu sou um deles, velho. Acabei arrumando um carro aí, porque não dá pô. Ônibus, Uber, não dá. Não dá. É uma situação insustentável e, assim, uma piora na qualidade de vida do cidadão enorme, né? Porque o cidadão que tá aí com um salário mínimo, 2 salários mínimos, não tinha que estar preocupado em ficar pagando prestação de automóvel. Né? Ele tinha que estar financiando as coisas dele. A casa dele, a escola dos filhos, e não pagando prestação porque o transporte público que ele também paga não atende às necessidades dele. Não atende, né, cara? Não adianta. Você não tem mobilidade aqui. Aqui, mobilidade em Brasília é inexistente. Ficou com pena desse pessoal do entorno, cara. O pessoal do entorno. A situação da mobilidade urbana no plano piloto e adjacências já é ruim, né? No entorno, então é uma situação ainda de mais abandono. Até porque lá no entorno tem sempre aquela ambiguidade. Isso é responsabilidade do governo de Goiás ou é responsabilidade do governo DF? E aí um fica chutando a bola pro outro, né? E aí essa população fica ainda mais abandonada do que a população aqui mais do centro de Brasília. Um deputado distrital, né? Falando isso na tribuna sempre ajuda, né? Ajudaria, né? Seria uma voz e tanto, né? Ajudaria muito e traria realmente esse debate para a população, né? Traria esse debate na imprensa para a sociedade civil discutir isso, porque um grande problema que a gente tem hoje no transporte público de Brasília é que esse assunto é pouquíssimo falado. Nem na mídia. Pouquíssimo falado. O governador não fala, a CLDF não fala, a mídia local também não abraça a pauta, e aí fica a situação ruim se perpetuando, o cidadão continua lá abandonado no descaso e nada é feito. Então a gente tem que recomeçar, a gente tem que virar essa página, né? E eu acho que se a gente tivesse um deputado distrital realmente pautando isso lá na CLDF, pautando isso na imprensa e se organizando junto à sociedade civil para tentar resolver a questão, no mínimo a gente ia ter um debate sobre isso, que a gente ainda não tem hoje. Primeira vez que isso é falado, hein? É a primeira vez. Não vi ninguém, nem candidato, nem nada falar. Mas assim, na sua cabeça, você teria... Não, na sua cabeça, não posso falar assim, mas nos seus ideais, melhor. Você, sei lá, teria algum modelo ideal pro DF? Você acha que teria? Olha, eu acho que não teria modelo ideal. Acho que tem experiências aí que a gente pode utilizar como base, né? Tanto públicas quanto privadas. Existe, por exemplo, na questão do metrô, uma experiência de muito sucesso lá em São Paulo, né? Que é a linha amarela. Existem experiências estatais de metrô que também funcionam muito bem, por exemplo, modelos de fora, como o de Hong Kong, que é financiado principalmente pelo aluguel imobiliário em volta das estações, e não pela bilhetagem das estações em si, nem pelo financiamento do governo local. Então tem vários modelos que a gente pode utilizar. Tem os casos aqui do Brasil também. Em ônibus a gente tem um modelo muito bacana em Curitiba. Curitiba tem uma referência nacional em mobilidade urbana que a gente pode utilizar aqui também, sobretudo nessas questões de BRT e integração. Então, assim, a gente tem que ver o que dá certo. A gente tem que fazer nossas políticas públicas baseadas em evidência, não em achismo, corporativismo, compadrio, enfim, como está sendo feito aqui, lamentavelmente, hoje na mobilidade urbana. Se você fosse distrital, você teria alguns projetos para levar? Sim. Teria projeto de lei para fazer alguma coisa sobre isso ou não? Olha, eu acho que essa questão da mobilidade urbana é uma prerrogativa muito mais do executivo do que do legislativo. Qual é o papel principal do distrital? Fiscalizar. Né? Fiscalizar, cobrar transparência. Lógico que quando a gente conversar sobre, por exemplo, uma nova licitação, esse assunto vai chegar na CLDF. Quando a gente conversar sobre essa necessidade de aprovar
ou rejeitar novos repasses às empresas de ônibus, esse assunto vai chegar na CLDF. Mas eu entendo que o papel principal do distrital nessa questão é o de fiscalizar. É o de ser o chato do negócio. E ficar em cima do governo para o governo fazer o que ele deveria estar fazendo. É difícil, hein, rapaz? Isso aí é, né, é missão... Caramba, missão braba. Aí vamos lá. Aí eu tô vendo outra aqui. Trazer transparência ao GDF. O que quer dizer isso aqui? Isso é muito relacionado ao que a gente está falando aqui, né? Por exemplo, essa questão dos gastos públicos. Tem várias questões do GDF que são difíceis do cidadão comum abrir lá o computadorzinho dele, procurar no site do GDF e achar. Né? A questão de obras, por exemplo. A gente até não conversou sobre obras, mas tem o caso agora que eu acho bem emblemático, que é o do túnel de Taguatinga, né? O túnel de Taguatinga começou as obras em junho de 2020, era para ter sido entregue em julho de 2021. Ele estava orçado em 200 milhões de reais. Já passou-se um ano do prazo original para a entrega da obra, gastou-se 75 milhões de reais a mais e ainda não tem previsão de quando o túnel vai ser entregue. E esse é um dos vários exemplos de obras que acontecem no GF, que elas são começadas, são superfaturadas em relação ao orçamento original delas, atrasam e fica por isso mesmo. E o cidadão não tem uma ferramenta intuitiva, fácil para ele utilizar na internet, para ele acompanhar essa obra e cobrar, por exemplo, o administrador local, ou de repente até a Secretaria de Mobilidade, ou até o próprio governador do Distrito Federal. Como eu falei, falta essa informação, falta o brasileiro saber o que está acontecendo na cidade, o que está sendo feito com o dinheiro dele. Então, nesse sentido, a transparência é fundamental para a gente trazer esse debate da sociedade civil e a sociedade civil ser mais participativa mesmo nessa questão da infraestrutura da cidade e como as obras estão sendo conduzidas. Você vê, né, que eu tava... Eu até falei, até brinquei uma vez, eu nunca vou ser candidato. Mas deixa que eu... Você nunca falou isso não, já? Não. Então eu posso falar. O quê? Já o quê? Eu já ouvi isso aí algumas vezes. Não seria candidato. Mas tá aí um partido que até que eu tentaria ser candidato, acho novo, bacana. Pior que eu posso nem falar isso na época de campanha, que vou dizer que eu tô favorecendo vocês. Então, ó, se tá aí, pode tomando água aí. Nosso cabo eleitoral laranja aqui. Quem? Eu não consigo nenhum voto pra vocês, rapaz. Não, mas é uma turma interessante. Não sei se eu posso falar no seu... Mas o doutor Getúlio teve aqui, né? Acho que ele que abriu as portas, né? Você que é da mobilidade quis saber da saúde, só foi assistir o podcast do Dr. Getúlio. Não, o Dr. Getúlio é muito, muito meu amigo. Inclusive, eu brinco que, olha, eu vou fazer campanha pra você, Dr. Getúlio. Vota Dr. Getúlio 3333, que é meu número, né? Eu fico falando pra tu, vote Dr. Getúlio 3333. Aí eu fico brincando 3333, vota Dr. Getúlio. Provocando ele lá. Né? Vota Dr. Getúlio, 3333. A gente é colega de partido faz muito tempo, assim. Acho que eu conheço o Dr. Getúlio há uns 5, 6 anos e ele é uma pessoa que defende bem os valores e princípios. Não, você é transporte coletivo e ele e a saúde. São segmentos diferentes, né? São públicos diferentes que a gente está cativando. Mas um bom transporte também é saúde, né? Claro. Vice-versa. Mas ele está indo muito mais para a área de profissionais médicos, estudantes de medicina, né? E eu vou muito mais para o estudante universitário mesmo, padrão, sem uma área específica. Nessa nova regra eleitoral não adianta, são 25, um depende do outro. Sim. Não tem negócio de você, né? Não torcer contra o desafio do novo é um pouquinho maior, tá? Porque nós somos 18. Vocês são 18? Nós somos 18. Tô sabendo agora, tá vendo aí? É bom que vocês vão me informando. É bom entrar leigo mesmo, né, nesse negócio pra não ficar falando bobagem. Mas agora... Caraca, 18. Mas assim, a regra eleitoral tornou a questão de você se eleger um pouco mais desafiadora, mas o número de candidatos que entraram nesse pleito é bem menor do que o pleito anterior, né? Então, isso facilita um pouco você concentrar os votos. No pleito anterior, eu acho que a gente tinha 981 candidatos, e nesses foram 591, salvo engano. Uma redução de 42%. 591. Então, assim, você tem menos concorrência na rua, você tem menos concorrência do seu colega de trabalho, do seu vizinho. Então, é mais fácil você conseguir aglutinar votos. Agora, um desafio para isso é que você também precisa de mais recursos, né? O que não necessariamente é verdade. Não é porque tem menos candidatos que você necessariamente vai conseguir mais doação. Né? Mas, assim, eu vejo que fica um pouco mais fácil em relação a essa questão de concorrência. Você acumular os votos. Mas, assim, tipo assim... E bater a sobra partidária. E bater a sobra partidária. Que ele nem precisa o quociente, não. 80-20 ali, vai, né? E tem que ver como é que vai ficar o quociente. Não, eu não tô dizendo que o Novo vai fazer isso, não. Não tô dizendo. Não, mas só tô falando que também tem que ver como é que vai ficar o quociente partidário. Né? A gente vai ter mais abstenção do que na eleição passada? Vai ter menos? Eu não tenho ideia. Tá com cheiro isso que vai ter bastante abstenção. Eu também acho que vai ter bastante. Eu só não sei se isso vai mudar muito o quociente e, eventualmente, o cálculo da sobra também. Entre 60 e 70 mil, concorda? Eu acho que é isso. Eu tava no máximo, estourando no 70. Eu tava trabalhando com 69. 69? 69. Eu acho 65. Eu dou uma aposta, é 65, 66.
Acho que quociente eleitoral, sendo que aí a gente fazendo. Tudo bem fazer análise política aqui, mas você. E sendo que muitos partidos pequenos não vão fazer distritais. A gente já consegue dar uma vislumbrar. Porque o incentivo é para fazer federal, né? Porque é lá que eles conseguem mais fundo partidário, fundo eleitoral. Então Sim. a dinâmica do jogo foi jogar os medalhões para cima, realmente. E não tentar uma cadeira na CDF. Porque os partidos políticos não ganham basicamente nada na CDF. A não ser que o cara curta fazer rachadinha, essas coisas. Você que tá falando, eu não falo. Você tem... Eu acho que, assim, não tem muito o que eles ganharem em questão de lançar distritais competitivos. Agora, em relação a lançar federais competitivos, eles têm bastante. Né? Federal de vocês é quem? A gente tem, acho que 6 federais. 6? Eu vou puxar aqui a sardinha pra minha mãe, né? Nana. Ih, 33-3. você pegou a bola. Nana 33-3. O Paulo Roque, que é o 3000. Aí a gente tem também a Rita Mascarenhas, Walter, Jorge Ruiz. Aí dá um pânico, né? Porque a gente tá com medo de esquecer alguém da nominata. Não, mas é só ele nos comentários aí, né? E quem sabe vir aqui. Mas é isso. A gente Você tem sacanando andou me 5, pedindo voto, né? 5, 6. Mas tem que pedir voto. Veio me mesmo. pedir voto aí, falou assim, ó, eu quero que você e sua esposa votem em mim. Eu falei, mas qual a esposa, meu amor? Não, ela já tem. ela deu um tiro errado. Não, vai, tá certo, ué. Legal, não, educadíssima, pessoa finíssima. Não, minha mãe é muito gente boa. Minha mãe é o carisma bonita, da mano. dobradinha. Ela é o carisma da dobradinha, porque eu sou o chato, né? Eu sou. Não, você não é chato. Você é um jovem que tá entrando na política. Não, você não é chato. Você é um menino sério. Eu que convenci ela a sair candidata federal. Convenci ela no Dia das Mulheres. No Dia das Mulheres a gente fez um evento no Novo. Aí eu cheguei para ela lá no jantar e falei, mãe, eu tenho uma novidade para você. Ela, o quê? Não sei se você sabe, mas você vai sair candidata a deputada federal. Ela, o quê? Né? Aí eu puxei ela lá para alguns colegas de partido, alguns amigos do partido que já tinham conversado sobre a história, e a gente tratou de convencê-la, né? Aí ela sentiu que era uma coisa importante, assim, que a gente tinha que defender. A gente tinha que entrar nessa eleição para defender os princípios e valores do Novo. A gente tá no Novo aí, como eu falei, há quase 10 anos. E aí ela topou essa missão e topou também ser minha dobradinha. Você é só dobradinha, mãe e filho, hein? Aí você botou mais um negócio aqui que agora me chamou a atenção. Livrar... Ixi, que isso é bom, filho? Mas você vai deixar aqui. Nada, pode pegar esse. Livrar sua vida de burocracia. A ENAP faz um estudo a cada 2 anos, que é o ranking de cidades empreendedoras. E Brasília geralmente é muito bem nesse ranking. Em 2020, a gente ficou em 6º lugar no país inteiro. Né? Aí veio a pandemia, né? E agora em 2022 eles refizeram esse ranking. E aí a gente caiu de 6º lugar para 69º. A gente caiu 60 posições no ranking. E qual foi o grande problema de Brasília? 69. De novo. Vamos lá. Qual foi o grande problema de Brasília nessa questão? Foi que a pandemia veio, a maioria dos municípios brasileiros aproveitou, entre aspas, a pandemia para modernizar alguns serviços públicos, digitalizar muita coisa, cortar papelada. E Brasília não fez muito esse trabalho. Tanto é que se você olha o ranking em detalhe, você vê que o que matou Brasília nele mesmo foi a questão do ambiente regulatório. Tem muita licença, tem muita coisa que você tem que ir nas repartições do GDF presencialmente tirar. Eu sei, em 2020 eu trabalhei como estrategista de conteúdo para uma candidata a vereadora do Novo lá de São Paulo. Aí eu fiz meu MEI e tal, e certa hora eu tive que emitir uma nota fiscal, né? E aí quando eu fui emitir a nota fiscal, eu fui lá, entrei no site aqui da Secretaria de Economia do DF, e falou, não, mas para você entrar aqui e emitir sua nota, você tem que ter um login e senha. Tá, meu e-mail é esse. Não, mas a gente não manda login e senha por e-mail para primeiro acesso. Como assim? Não, você tem que ir na Secretaria de Economia, pegar a fila de atendimento para o cidadão lá, imprimir uma folha para você, e nessa folha vai estar escrito sua senha e seu login. Tá? Aí eu olhei assim, gente, eu não acredito nisso. É a primeira vez na minha vida que eu tenho que ir num lugar, pegar uma senha e um login. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. E é esse tipo de coisa que eu tô falando. Tem muita coisa no funcionamento do GDF que tá muito antiquado. Isso prejudica, inclusive, nossa economia. Você faz o empreendedor ter que ficar perdendo horas e horas do dia dele resolvendo coisas que nem deveriam existir. Né? Esse tipo de coisa deveria ser resolvida virtualmente. E não fazendo, por exemplo, imagina o cara... E eu moro aqui, eu tenho família em Águas Claras e no Lago Norte, né? Ou seja, lugares bem centrais em Brasília. Imagina o cara que mora lá em Planaltina, que vem pra Asa Norte só resolver uma palhaçada dessa. Brasilândia. Absurdo, Brasilândia. Cara, que é imagina o cara que é de construção. Brasilândia. São Sebastião. É uma coisa absurda, assim. A pessoa vai gastar 2, 3, 4 horas do dia dela resolvendo burocracia, né?
em vez de estar tocando o negócio dela pra frente. Então, nesse sentido que eu falo de livrar o cidadão de burocracia. E Esse tipo de dor de cabeça. um assunto pouco falado. Pouco falado. É porque é um assunto meio... Você não sabe até atingir você. Né? Você não sabe até você precisar ir no GDF resolver alguma coisa. Aí você começa a dar importância. Aí você fica lá, pegar uma senha, perde tempo. Passar umas 2, 3 horinhas do seu dia lá é bem agradável. E hoje, com tecnologia, cara, não há necessidade alguma. Não, ainda mais numa cidade com orçamento público que Brasília tem, né? Em proporção de cidadão por orçamento público, a gente tem o melhor índice per capita do país inteiro. Por exemplo, esse ano a gente teve 48 bilhões de orçamento do GDF para atender a 3 milhões de pessoas. São Paulo, capital, por exemplo, tem 24 bilhões para atender 12 milhões de pessoas. Então, assim, é um orçamento muito desproporcional em relação às outras cidades do país. Então, assim, serviços públicos aqui deveriam ser exemplares. Essas questões de inovação e tecnologia, Brasília tinha que estar dando exemplo para o país inteiro. Era para ser uma Suíça? Né? Era para ser a Suíça do Cerrado. Sem neve. Sem neve, com certeza sem neve. Sem neve a 31 graus. Mas devia ser uma coisa assim exemplar em relação ao resto do Brasil. E não é. Muito pelo contrário. O GDF é muito acomodado em cima do orçamento público que ele tem. O transporte público, novamente, é exemplo disso. Né? Que ao invés de a gente ter um transporte público excelente, a gente tem um transporte público que custa muito, né? Mas é medíocre. E que não resolve a vida do cidadão, né? O cara já peguei ônibus. Rapaz, ônibus é ruim. Ônibus é ruim, não é de hoje, não, bicho. Nossa senhora. Já é ruim, né? Quando a gente tem que parar em tudo quanto é canto. Mas o desconforto. Sim. Nem entrando no mérito de que nossa frota de ônibus também devia ser modernizada, né? Tinha que ter ar-condicionado, tinha que ter Wi-Fi. O sistema de bilhetagem de Brasília devia ser todo digitalizado logo. Por exemplo, você quer recarregar um cartão do metrô, né, ou cartão de ônibus, você tem que sacar o dinheiro vivo, né? E ir lá no guichê para você fazer a recarga. Ou você pode abrir o aplicativo de mobilidade, que eu nunca consegui utilizar, diga-se de passagem, que meu e-mail nunca registrou lá, eu não consigo resolver essa burocracia no GDF. Mais uma, né? E aí você paga via boleto. Você não pode pagar via Pix, você não pode pagar via cartão de crédito, é via boleto. QR Code, né? Mas, gente, assim, como assim, sabe? Como assim? Coisas assim... Você não pode fazer um Pix, né? Coisa que você pode fazer em qualquer canto que você vai hoje, né? Você resolve qualquer problema com Pix. O metrô do DF não aceita Pix como pagamento, para você fazer uma simples recarga de cartão. Né? Só passar um QR Code lá e ir embora, né? A roleta abre lá, né? Então é esse tipo de coisa que... Outra coisa que não faz sentido, e eu também gostaria de trabalhar por isso. Você instalar mais comércio e publicidade nas estações de metrô. Porque assim, você vai numa estação, por exemplo, uma estação agora recém-inaugurada, a Centro-Sé Sul, você vê lá um deserto. Tem guichês e guichês vazios sem uso nenhum. Se o metrô tá precisando tanto de arrecadação, por que ele não aluga aqueles espaços ali para comércio e começa a arrecadar dinheiro com isso? Por que ele não pega aqueles amplos espaços, aquelas paredes enormes que eles têm e os vagões para fazer publicidade? Então, tem maneiras de você aumentar a arrecadação do metrô com fontes de receita adicionais que poderiam estar sendo feitas há muito tempo e não são. E não tem nenhum motivo para não ser feito. Eu desconheço, eu já procurei amigos meus de direita, amigos meus de centro, amigos meus de esquerda e pergunto, cara, por que não ter comércio e publicidade no metrô? Me dê um motivo, qualquer que seja, para não ter. As pessoas não conseguem nem imaginar. Né? Então, assim, se ninguém consegue imaginar por que não tem, por que já não é realidade? Eu não consegui essa resposta até hoje também. Eu não consegui imaginar, não. Nunca consegui. E é um lugar bacana, né? Pra se ter cultura, pra se ter comércio. Um lugar nobre, né? Você pode colocar, sei lá, um Starbucks, um McDonald's, que seja. Vai ter ali muito movimento pra... Muita clientela passando todo dia. Donuts, né? Dunkin' Donuts. Não sei falar inglês, Donuts. Qualquer Burger King, enfim, qualquer rede grande que você pensar, vai justificar você ter uma filial dela ali com o movimento que você tem com o metrô, né? Então, assim, era pra mim uma modernização que já deveria ter acontecido há muito tempo. Na verdade, é uma coisa meio óbvia, assim, mas o óbvio não tá sendo feito. Né? Não quero que você entre nessa polêmica, mas eu, no meu Instagram, eu quebrei o pau com o negócio da sacola de plástico. Eles, de repente, aprovam uma lei e joga. Aí tá lá o cidadão carregando um monte de coisa no braço. Eu fiquei puto no dia que eu fui comprar uma cesta básica e não podia, o cara não podia passar sacola que tinha uma lei. Aí eu cunhei uma frase. Cara, quando você for eleito, mesmo que você não faça nada, mas uma coisa você não faça, não atrapalha a vida do cidadão, pelo amor do meu bom Deus. E olha que essa questão eu acompanhei vagamente essa questão da sacola plástica. E eu lembro que no começo era ainda pior, porque
salvo engano, o tempo para a adaptação dos comércios era muito menor no projeto de lei inicial. Eles até estenderam. Não lembro agora quanto eles estenderam, se foi 90 Foi dias. agora. Acho Eles que foi um ano. deram Realmente, até março agora. não lembro dos prazos, mas é uma coisa assim, meio que absurda. Foi quase imposta de cima para baixo, né? Tipo assim, não foi discutido direito com a sociedade Provou na civil. Câmara Legislativa. E aí todo mundo que se Ninguém vire, ficou sabendo. né? E assim, nada contra você ter Teve políticas... desemprego. nada contra você ter políticas de sustentabilidade Também não. e tal. Mas, assim, isso tem que ser muito bem discutido com a sociedade civil e a sociedade civil tem que estar pronta, se uma mudança dessa for aprovada, para fazer essa transição. Eu avalio que a hora que isso foi escolhido não foi uma hora boa, né? Porque a gente está saindo agora de todo o trauma econômico que a gente teve com a pandemia, né? Muitos comércios, na verdade, fecharam, né? E você está querendo impor mais um custo aí ao comerciante no momento que ele está tentando ou manter o comércio dele de pé, né? Ou tentando recuperar um pouco do que ele tinha 2 anos atrás. Então, acho que não era um momento correto. Eu até concordo que poderia ser uma política importante, mas eu entendo que deveria ter sido feito em outro prazo. Vou te falar, hein? Você resumiu perfeito. É isso mesmo. Ninguém é contra. Apesar que eu sou, tô nem aí. Deixa eu usar. Mas olha, você não precisa falar sobre isso, eu sei que é polêmico. Pô, deixa eu usar a sacola que eu quero, pelo amor de Deus. Deixa eu usar minha sacola de plástico. Sou a favor de ter a sacola biológica, mas pelo amor de Deus, deixa eu usar minha sacola. Não tira minha liberdade. É mais ou menos isso. Mas não entra nessa polêmica, não. Depois você arrebenta aí. Cada polêmica esquisita, né? Polêmica com sacola de plástico, né? Mas enfim. O povo não, briga por cada coisa. Porque quando eu joguei lá no Instagram, alguns comerciantes me procuraram, cara, tô desesperado, vou ter que mandar a gente embora. Pode uma lei absurda dessa, que a gente mal ficou sabendo. Eles jogam a lei de qualquer maneira, não deu tempo pra gente regulamentar. E a gente tá perdendo o cliente também, que o cara desanima de vir fazer compra. Isso é um problema da CLDF como um todo, né? E novamente que eu falei sobre transparência e diálogo com a sociedade civil, né? Sociedade civil geralmente é a última a saber quando a CLDF resolve aprovar alguma coisa. É isso aí que você falou. Chega só na página dos jornais. Você soube que a CLDF aprovou tal coisa agora para infernizar a sua vida? O cidadão não é consultado, né? Fazem ali um jogo de cena. A gente vai ter audiência pública tal dia, tipo assim, dia de trabalho, 3 da tarde, né? Venha se você quiser, senão a gente vai aprovar do mesmo dia. Não tem divulgação nenhuma. Então, uma TV legislativa lá que ninguém assiste. E coisas básicas não são divulgadas, né? Por exemplo, se você procurar na Câmara dos Deputados quem são os assessores de um gabinete, você até consegue encontrar com certa facilidade. Mas se você tenta fazer a mesma coisa na CLDF, você vai ter muita dificuldade. De você... deputado tal, qual é a relação de assessores dele, quanto eles ganham, há quanto tempo eles estão trabalhando no gabinete, você não consegue encontrar essa informação fácil. Uma informação que é muito básica, né? A gente não tá nem falando de gasto da CLDF nem nada do tipo, só o time de cada deputado distrital. É uma coisa difícil de você procurar. Imagina projeto de lei, imagina a data de comissão, imagina a data de votação de projeto. Isso aí, sim, então... Aí, de repente, o cidadão toma na paulada na cabeça, você vai no mercado e tem que sair com... Aí, se você quiser sacola, você dá 10 centavos em cada sacola. Já não basta o que você tá gastando. E o absurdo. É barato, né? E a CLDF não é barata e ficou muito mais cara do que a gente teve de crescimento econômico aqui em Brasília nos últimos 10 anos. Eu, salvo engano, eu acho que em 2013 ela custava 300 milhões de reais ao ano. De lá pra cá a gente só teve crise, né? A gente teve a crise de 2015, 2016, teve a crise da pandemia, mas hoje a CLDF tá custando 600 milhões ao ano, né? Enquanto muita gente perdeu o padrão de vida, né? Perdeu o emprego, perdeu renda, a CLDF dobrou o orçamento em relação ao que ela tinha 10 anos atrás. E o cidadão simplesmente não vê o retorno disso para ele em questão de serviços públicos, né? Muito pelo contrário, ele continua vendo esses projetos absurdos sendo aprovados sem ele nem ser consultado. Ele vai no mercado e fica muito puto, que rapaz, o pessoal ficou puto. Esse negócio. Você não tem noção. Como é que foi? Pô, e assim, eu tive um videozinho viralizado, eu não sabia, eu fiquei sabendo ontem. Coisa que eu, né, me desculpa ter estar usando seu espaço, mas eu falei que a lei era uma lei de merda. Cara, um vídeo meu viralizou, eu não sabia nos grupos de WhatsApp. Tanto que eu tava até brincando que eu fui num lugar ontem, pessoa que não sabia nem quem eu era. Falei assim, tu é um menino do WhatsApp. Eu tomei um susto, falei, vou apanhar aqui no meio da rua. Não, você não é menino daquele WhatsApp, tava falando da sacola que a lei era de merda. Eu falei... Aí ela me mostrou. E eu pegaram um vídeo meu do Instagram, salvaram e circulou Brasília quase toda. Fiquei quase famoso. Aqui você tem tá gostando do papo? Passa rápido o tempo, não passa? Sim. Tá.
Tá legal aí ou não, rapaz? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu ia falar do cartão, inclusive, só que a gente começou a falar das metas e eu não completei. Porque aí tem, no meu cartãozinho, tem as minhas metas, né? E tem Não, os compromissos. esse compromisso aqui que eu ia falar sobre ele. Claro. Dispensar carro oficial e privilégios de distrital. O que você tá querendo dizer aqui? Verba indenizatória, o privilégio realmente foi uma coisa bem ampla, que eu deixei até para deixar o panfletinho mais curto. Mas é basicamente a questão do carro oficial, da verba indenizatória e a questão dos gastos de gabinete, né? A gente, no novo, tem um compromisso de cortar pela metade o nosso gasto de gabinete e assessoria, para justamente mostrar que é possível fazer um bom trabalho no legislativo com muito menos do que o legislativo gasta hoje. Inclusive, um dos projetos que eu apoio aí para essa legislatura, que foi abandonado nessa legislatura, infelizmente, é o Câmara Mais Barato, né? Você deve lembrar dele. Que era um projeto voltado a dar mais transparência aos gastos de gabinete e a cortar a verba indenizatória dos deputados distritais. Porque hoje não justifica a CLDF custar 600 milhões por ano aos cofres públicos. Principalmente quando você leva em consideração que só são 24 deputados distritais. Brasília tem muitas despesas mais relevantes para gastar do que ficar gastando com a ineficiência do nosso poder legislativo. Então, um dos compromissos, você não usaria verba indenizatória? Sim. De jeito nenhum? Sim. E aí, sem carro oficial? Sim. Nem pensar. E privilégio, o que é privilégio de distrital? Então, tava falando privilégio nesse sentido, assim. Por que o distrital, tendo toda um gabinete disponível para ele, já ganhando uma remuneração muito além do que o cidadão brasileiro se ganha, ele ainda tem que ter direito à verba indenizatória, ainda tem que ter direito a carro oficial. O cidadão comum não tem direito a nada disso. O cidadão comum vai trabalhar, geralmente paga o ônibus ou a gasolina do automóvel com dinheiro do próprio bolso e vai para casa. Por que o deputado distrital tem que ter um carro oficial pago com dinheiro público? Não faz sentido. Não faz sentido. E se a gente e se o mandato, como é o meu caso, quer trabalhar pela melhoria dos serviços públicos, fazer políticas públicas mais eficientes, seria incoerente eu estar gastando dinheiro do pagador de impostos com coisas que não tem nenhum sentido eu estar gastando. Como, por exemplo, carro oficial e verba indenizatória. E aqui não tem burocracia para te conhecer. Vai aqui no QR Code, aqui no panfleto. Aí, eu acabei de vir, ó. O panfleto é um cartãozinho, né? Eu tenho horror àqueles panfletão grandes que o pessoal gosta de entregar na rua, porque, né? Eu não sei o que eu faço com aquilo quando eu recebo, né? Eu pego e jogo no lixo. Porque... Mas que o cara vai e bota o QR Code. Parece que o cara quer me dar um livro da candidatura dele. Não, e aqui tá bem resumidinho, né? Ficou legal, ó. A ideia aí é muito simples, né? Eu pensei ele muito pro universitário que vai pegar esse panfleto, né? Que tá indo pra faculdade ou voltando da faculdade. Pra ele estar lendo na rua enquanto ele vai lá pegar o ônibus dele na parada. É isso. São 6 linhas, eu acho que tem aí pra ele ler. Sim, ó. Curto e grosso. Compromisso. 20 segundos ele lê. Campanha sem dinheiro público? A sua tá sem dinheiro público. Sem dinheiro público. Tá esgoelando aí pra conseguir fazer campanha. Imagino, né? Mas é o compromisso que a gente assume, né? Que a gente escolhe assumir. Dispensa. Aí você botou. Ah, não. Aí esse nós já falamos. Ter a sua voz na Câmara Legislativa do DF. Isso é muito forte que você falou, hein? Isso é uma promessa, mas aí tem um contexto que eu tô falando isso, né? Eu estou com metas, ideias, propostas bem claras. Eu gosto de ser claro sobre os meus posicionamentos políticos. Tô olhando aqui suas coisas aqui. E eu quero manter essa coerência no mandato distrital. Quando eu falo que eu vou ser a voz da pessoa que vai votar em mim, eu estou falando, olha, se você acredita nessa visão que eu estou apresentando aqui, nas ideias que eu estou apresentando e nas propostas que eu estou apresentando, eu vou ser sua voz na CLDF. Eu vou defender essa eficiência nos serviços públicos, eu vou defender uma maior transparência no GDF, eu vou ser o seu fiscal na questão do transporte público. O que eu estiver prometendo aí, me comprometendo na campanha, e o que eu estiver falando para você que eu defendo, eu vou defender na prática durante meus 4 anos de mandato. É isso. Foi bom pra você? Passa rápido, não passa tempo? Foi. Já tem 1 hora, rapaz. Uma hora já? Já 1 hora, rapaz, de podcast. Então é o seguinte, eu quero agradecer o presidente do partido, é o Nélio. Nélio Domingues. Nélio Domingues. Tá bem de saúde já? Tá se recuperando aí. Ele tem umas encrencadas aí, né? Um abraço aí pro Nélio. Falou muito bem de você. Ele assim, eu conversei com ele aí ao telefone. Ele realmente... Ele é entusiasta desse o Nélio tá no novo. partido há tanto tempo quanto eu. Acho que ele tá lá desde 2013, junto comigo. Ele é entusiasta. Rapaz, ele falando dos candidatos. Quando eu analisei a nominata, ele entrou em contato comigo imediatamente. Eu nem sabia. Eu não conhecia. Aí eu comecei a ter contato com os candidatos. E, cara, ele, sabe, entusiasmado, me mostrando números, estudos. Vocês tiveram uma votação muito boa, o partido no geral, em 2018. Não, foi boa.
Agora, assim, isso existe o ônus, existe o bônus de você não utilizar dinheiro público nas suas campanhas, né? O ônus é que realmente é um desafio você disputar com orçamentos aí de... Por exemplo, eu agora acho que eu tô com 10 mil e pancada. Tô disputando aí com gente que tá com 100 mil, 200 mil, 300 100 mil? Aonde? Aonde você viu isso? Eu não posso 100 mil? não posso citar partidos aqui, né? Mas, 100 mil? enfim. Rapaz, 100 mil é dinheiro de pinga pra esse povo aí, rapaz. Tem gente gastando. Ó, tem gente que na campanha distrital tá gastando 10 milhões. Mas claro que não tá lá, né? Aí já não vou comentar. Não comenta, não. Você não comenta comigo. Enfim, existe esse ônus da gente ser meio que Davi Golias, Ucrânia e Rússia, né? Na disputa. Na disputa contra os candidatos. Mas existe o bônus também que bom, se o Novo não utiliza dinheiro público, assim, não tem muito atrativo para a pessoa que não acredita na missão do partido, nos valores do partido, tá como voluntário, tá como candidato, né? Então existe um espírito de corpo muito forte assim no Novo, existe uma fidelidade à visão de longo prazo do Novo muito forte, tanto entre nossos dirigentes, quanto entre os candidatos, quanto entre os filiados. Então, nesse sentido, é um partido muito bom de você trabalhar e fazer política. Porque as pessoas estão ali realmente porque elas acreditam no propósito e não por um interesse pessoal delas. Porque até que em 2018 vocês fizeram um distrital e eu acho que esse ano vocês estão com chance também de fazer um federal. Né? Quem sabe quem? A Nana? Vai saber, né? Vocês são muito pé no chão, né? Isso que é engraçado. Eu gosto de ser mais... Não, mas é característica de vocês. Até todos. porque na verdade, essa já é a minha quarta campanha política, porque eu trabalhei eu fui candidato em 2018, trabalhei na campanha de uma vereadora nossa, candidata a vereadora nossa em São Paulo, na área Satiu, em 2022. Trabalhei como voluntário no segundo turno de 2022 lá na disputa à prefeitura do Adriano Silva, que foi nosso prefeito eleito em Joinville. Então eu tô na quarta campanha aqui já, em 2022. Então eu gosto de ser mais pé no chão, assim, sobre as coisas que eu faço. E pra mim vocês têm o melhor governador do Brasil, que chama Zema. O Romeu Zema tá fazendo um trabalho fantástico lá em Minas Gerais. E é uma vitrine pro Novo, né? O trabalho que ele tá fazendo lá é uma vitrine pro Novo. Ele é uma referência, cara. O trabalho que ele tá fazendo em Minas Gerais é de aplaudir mesmo. Né? Cara simples, não apegado ao poder. Isso é uma coisa que também é meio que o cartão de visita do Novo, né? O trabalho que nossos parlamentares fazem, o trabalho que nossos mandatários do executivo fazem, como o governador Zema ou nosso prefeito Adriano, ele é o que a gente mostra para as pessoas como um portfólio. Olha, a gente está falando que a gente vai fazer tudo isso aqui e a gente já começou a fazer isso na prática. Em 2018 a gente não podia falar muito isso. Porque a gente não tinha executivo, a gente não tinha deputado federal, não tinha deputado estadual, não tinha muita coisa para mostrar. Mas agora a gente já tem. A gente tem vários projetos importantes que foram aprovados aí no Congresso Nacional com o apoio do Novo. A gente tem a gestão do governador Zema, tem a gestão do prefeito Adriano. Então a gente já tem algo para mostrar. A gente tem um certo selo de qualidade novo que a gente pode mostrar para o eleitor como forma de convencê-lo de que vale a pena confiar o voto dele na gente. LGM, posso chamar LGM? Claro. Cara, agradeço muito sua presença. Espero que você tenha gostado, que é o principal. Não, foi muito bom. Eu que tenho que gostar, é vocês, né? São vocês que têm que gostar. Espero que tenham gostado. Cara, outra sugestão que eu te dou, aproveita trechos aqui, cara. Coloca nas redes sociais. Você falou coisas muito relevantes aqui. Pega mesmo, cara. Bota cortes. Né? Você é mais da rede social, você é um jovem. E aproveita, cara, porque é legal a gente ouvir vozes que estão fora dessa... Vou falar igual esquerdista, desse coronelismo. Ver pessoas dissonantes é legal. Então, obrigado aí pela presença, cara. Nada, Diego. O número tá aí, né? 30333. LGM 30333. Tá fácil de saber, né? Tá fácil. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência. Dá like no vídeo, se inscreva no canal. Sobe a vinheta e até a próxima.